O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, concluímos hoje a 8ª de Páscoa. Ainda é dia de Páscoa. Se você ainda não teve a oportunidade dos votos de Feliz Páscoa, hoje é o último dia, como se fosse um único. Encerrando a 8ª de Páscoa, celebramos também hoje a festa da Misericórdia. O que tudo isso diz para nós hoje? Primeiramente, busquemos na palavra de Deus. No primeiro dia da semana, o Senhor veio ao encontro dos seus. Tomé não veio, não se encontrou com Jesus. 8 dias depois, ou seja, de novo, no primeiro dia da semana, reunidos os apóstolos e Tomé com eles, Jesus veio. A partir de agora, cada semana de Páscoa, de certa forma, traz um grande tema para nós. O grande tema que começa hoje é o Cristo ressuscitado que escolhe um dia, uma ocasião para vir ao encontro dos seus. Hoje e essa semana não é apenas para lembrar a importância do domingo, o dia do Senhor, mas também a importância da Eucaristia, a forma como Cristo escolheu para vir ao nosso encontro, para estar conosco, falar conosco. Este é o grande tema de hoje até o próximo sábado. Quem for à missa todos os dias, ou pelo menos quem acompanhar a leitura do Evangelho cotidianamente, vai perceber isso. O ressuscitado escolhe os sinais através dos quais ele quer ser encontrado, quer ser ouvido, quer ser vivenciado, presente e agindo entre nós. E o primeiro sinal é o próprio dia de sua ressurreição. Por favor,
não caiam nas falácias daquelas pessoas que ficam dizendo que Jesus tudo bem, religião não, isso é muito estranho. E por conta disso, tem as suas admirações pessoais por Jesus Cristo, mas não levam em consideração os sinais que Ele próprio escolheu. Não. Crer em Jesus, colocar-se na obediência da fé, é essencial para quem se diz o seu seguidor, para quem quer experimentar com todo o gás, vamos dizer assim, as consequências da ressurreição. A partir de hoje, nós vamos ter contato com essas consequências da ressurreição. A consequência é que ele escolhe o tempo, que ele escolhe o modo de estar junto dos seus. A consequência é que ele dá o Espírito Santo aos apóstolos. E junto com o Espírito Santo, ele dá um poder que é dele. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados. A quem não perdoardes serão retidos. De fato, o poder de perdoar pecados é de Deus. O raciocínio não é incorreto. Porém, Deus é absolutamente livre para dá-lo. E escolheu uma forma bem concreta de dar esse poder aos homens. Foi quando, no dia da ressurreição, ordenou aos apóstolos: a quem perdoarem, serão perdoados. A quem não perdoarem, serão retidos. Acredito que também seja por isso, hoje, a festa da misericórdia, conforme uma revelação que aconteceu nos anos de 1930, a uma santa polonesa, Santa Faustina Kowalska, e instituída a festa pela sua santidade o Papa São João Paulo II, e celebramos hoje. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Misericórdia que se manifesta no rebaixamento do próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade. Misericórdia que se manifesta na humildade do nascimento e de toda a vida do Senhor. Misericórdia que se manifesta em toda a obra dele, que vai ao encontro principalmente dos mais pobres, dos mais desprezados pelo resto do povo. Misericórdia que se manifesta na forma que ele escolheu de estar sempre presente, num simples pedaço de pão, num pouco de vinho. É o meu corpo, é o meu sangue. Misericórdia que se manifesta quando ele ordena aos apóstolos: façam isto em memória de mim. Misericórdia que se manifesta quando, ressuscitado, dá o Espírito de Deus aos apóstolos e diz: perdoem e serão perdoados os pecados. Meus filhos, temos muito a agradecer essa misericórdia divina, porque se fosse por nós mesmos, pelas consequências de nossas ações, o mundo já teria se acabado faz tempo. Se não acabou até agora, é porque Deus é misericórdia. As consequências da ressurreição. Nós já estamos vivendo neste exato momento. Existimos enquanto igreja porque Cristo ressuscitou. Nos reunimos neste dia de hoje porque Ele ressuscitou e escolheu essa forma de vir ao nosso encontro. Esta é a grande mensagem do dia de hoje. Saiba ser grato e saiba crer tal como a fé que nosso Senhor espera de quem crer nele. Não é que eu agora vou escolher do Evangelho aquilo que mais me agrada e excluir o que me incomoda. Não é isso não. Existe uma moda hoje em dia das pessoas fazerem seleção de textos da Sagrada Escritura e dizer: ah, esse é maravilhoso, ah, aquele ali é duro, eu não quero saber disso não. A falta de fé de Tomé serviu para nos ensinar sobre a verdadeira fé. Tomé acreditou porque viu. E nosso Senhor fez uma bem-aventurança que toca a todos nós. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Porém, o crer não é um mero acreditar que Ele existe, que Ele veio. A fé, muito mais do que o mero dizer sim, Ele existe, é colocar-se num caminho de obediência. E a obediência, meus filhos, no que se trata com respeito a Deus, ou ela é total ou não é fé. Ou ela, a obediência da fé, é total ou não existe fé. Já ouviram falar do Papa João Paulo I?
Porque todo mundo viveu tanto tempo com João Paulo II que esqueceu que antes teve um, que era João Paulo I. Entre as poucas catequeses que ele fez, ele lembrava um pouco da sua infância, quando sua mãe, no determinado momento, precisou ensinar-lhe algumas coisas. E depois de falar, a mãe perguntou a ele: você acredita nisso? Você acredita? Você crê? Acredita? E ele disse que respondeu que sim, que acreditava, não apenas no que foi dito, mas em quem disse. Vocês percebem a diferença? Eu acredito, não apenas no que foi dito, mas acredito por causa de quem disse. Qual é o filho que vai dizer à mãe que não acredita nela? Às vezes tem mãe assim, sem muita noção, que fica dizendo mentiras e enganações para os filhos. Vocês, mulheres que foram chamadas ao dom da maternidade, têm um pouco mais de responsabilidade no que dizem, no que fazem, na forma como agem, como se comportam. Isso pesa muito na formação do futuro ser humano adulto, que é o seu filho ainda criança. Os filhos realmente acreditam nos pais. E a pior coisa do mundo é quando o pai ou mãe frustra, decepciona, quando a máscara desaba e o filho percebe que não há verdade no pai nem na mãe. É a primeira das piores das frustrações que existe na vida de um ser humano. É perder a credibilidade, perder a confiança em pai e em mãe. Eu creio porque o Senhor falou, porque foi Ele quem falou. Não é necessariamente no que é dito, também acredito no que é dito, mas acredito principalmente porque por quem foi dito. Hoje nós não vemos o Senhor tal como os apóstolos viram, mas nós acreditamos na palavra da igreja. Nós acreditamos na palavra e na vida dos santos, que ao longo desses 2 milênios de história, provaram e comprovaram que aquilo que Jesus anunciou e fez é verdade. Acreditamos nas palavras dos nossos pais que nos transmitiram os rudimentos, as bases da fé, ou pelo menos deveriam ter feito. Acreditamos num catequista que nos conquista humanamente falando e por esse conquistar também a nossa confiança faz parte de todo o conjunto de relacionamentos. E por esse crer, por esse confiar, as verdades chegam até nós e são capazes de nos transformar a vida. Às vezes um mau exemplo faz a gente se decepcionar, faz a gente se questionar se aquilo que era dito a vida inteira era verdade. Porém, meus filhos, é bom ir além da pessoa que transmite uma mensagem que recebeu de outro. Vá na origem. E a origem da mensagem da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é padre fulano, bispo cicrano ou papa beltrano, não é isso não. As nossas origens estão em Jesus Cristo. E porque foi Ele que disse, foi Ele que fez, então eu creio, me coloco na obediência de fé. Não seja como São Tomé, que exige alguma manifestação pessoal. Tem gente hoje em dia exigindo isso. Só vem para a igreja ou vai para a igreja que promete milagre. Enquanto a igreja não prometeu um milagre à torta e à direita, parece que as pessoas não se convencem. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. E até nisso a misericórdia de Deus se manifesta. Porque tantos santos que não viram o Senhor, mas por confiar nele, entregaram-se completamente e coisas extraordinárias aconteceram. Pode acontecer na sua vida também. Deus é bom. Sempre. Deus é misericórdia. Sempre. Isso não lhe dá o direito de abusar, de aprontar de tudo. Porque quando a gente é amado, se não responder em amor, é porque a gente não presta mesmo. Aquela pessoa crápula, como se diria
num ditado numa expressão muito popular. O que seria um crápula? O que é que você entende por isso? Normalmente uma pessoa fingida, falsa, desconfiada de tudo, de todos, que aproveita do que sabe de você para ter vantagem sobre você. Não é assim? Não sejamos crápulas no relacionamento com Deus. Tem muita gente agindo desse jeito. Ai, Deus é sempre bonzinho, Deus sempre vai me perdoar. Eu posso continuar na minha vida safada? Criei vergonha. Ah, Deus é sempre bonzinho, Deus vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Olha, tome cuidado essa história de dizer que Deus te aceita do jeito que você é. Porque se não fosse assim, se isso fosse verdade, Ele não teria nos chamado à conversão. Então essa história de dizer, Deus me aceita do jeito que eu sou. Ele lhe recebe, Ele lhe acolhe, Ele lhe abraça do jeito que você está. Mas Ele sempre vai lhe dar a graça para que você se torne melhor do que esse traste que você é hoje. Do contrário, Ele jamais nos teria chamado à conversão. Quando Jesus começa a sua missão, qual é a mensagem principal? Convertam-se, mudem. Ou já esqueceram disso? Também o ressuscitado nos chama à conversão. Não é à toa que deu aos seus apóstolos o poder, que é divino, de perdoar pecados. Cada domingo, meus filhos, é um dia do encontro com Ele. Cada domingo é um dia de ouvi-lo. Cada Eucaristia é o momento de nos alimentar dele. Porque Ele assim o quis. Ele escolheu desse jeito. E ai de mim, se não crer do jeito que Ele ensinou. E ai de mim, se não fizer o que Ele mandou. Não porque Ele vai ficar com raivinha, com biquinho e vai me meter o cacete. Ai de mim, porque terei perdido a oportunidade da minha vida, se não crer como Ele deseja, se não vir ao encontro dEle como Ele deu os passos primeiros, se não colocar-me na inteira obediência de fé, crendo, porque foi Ele que disse. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Amém.